Boa tarde a todos. Meu nome é João Queiroz Krause. Eu trabalho na Eletrobras. Eu fui convidado aqui como pessoa física e agradeço muito, antes de mais nada, pelo convite. Foi um prazer ver a apresentação de todos vocês e até conhecer muito mais de vários detalhes que não fazem parte necessariamente do meu dia a dia. Eu fui aqui convidado como pessoa física, mas é indissociável falar da Eletrobras, que é a empresa da qual eu participo do setor elétrico. Há mais de 12 anos eu participo do setor elétrico por meio da Eletrobras. Dentre esses 12 anos, uma boa parte, um pouco mais de 9 anos, eu participei do PROCEL, do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, fundamentalmente na parte do PROCEL Edifica, que era voltado muito para a eficiência energética em edificações, também geração distribuída, Net Zero Buildings, Zero Energy Buildings, etc. E agora, nos últimos 3 anos e pouquinho, eu estou alocado na área de transformação digital da Eletrobras. Então, acho que é bacana, porque eu acabo pegando um pouco de cada um daqueles Ds, dos quais a gente vai conversar um pouco hoje. Além disso, eu sou arquiteto e urbanista e também sou um filho da casa aqui, tendo feito mestrado e doutorado aqui na PUC, na área de engenharia civil, com foco em estruturas e materiais e tecnologias não convencionais, de onde eu conheço o professor Sidney aqui, tive relação com o professor Luiz Fernando Marta, que é grande orientado do professor Gataz, e, enfim, tantos outros que representam muito na minha vida. A Eletrobras, eu estou usando aqui algumas fontes que são públicas, né, que estão publicadas no relatório anual da Eletrobras de 2022. Ela está sofrendo uma reestruturação, a gente foi privatizado há mais ou menos um ano, né, teve uma abertura de capital em junho do ano passado. Antes a gente tinha diversas empresas que atuavam em grande maneira, muito isoladamente, e agora a Eletrobras passa a ter uma atuação mais centralizada e se divide em algumas diretrizes estratégicas, dentre as quais a que eu faço parte, que é de inovação e transformação digital. A Eletrobras também declarou recentemente, nesse mesmo relatório anual, que tem uma pretensão, tem uma visão, né, de estar na vanguarda e liderar esse processo de transição energética, apontando caminhos para o setor elétrico do futuro. E eu achei interessante que o painel aqui focou em 3D, sim, mas não são os 3Ds clássicos da transição energética do setor elétrico. Por exemplo, né, a gente, no nono painel aqui, leva em consideração a digitalização, a descentralização e a democratização. E, embora todos tenham falado da descarbonização, que em boa parte, né, é um dos objetivos últimos de onde a gente pretende chegar com isso, os 3Ds que a gente está mais acostumado a ouvir no setor elétrico são esses de digitalização, descentralização e descarbonização. Nesse ponto aqui, eu acho importante a gente pensar em um ponto específico, que é o seguinte: a digitalização, não sei se vocês já pararam para pensar, no limite é bastante transversal aos outros dois. Ela é uma habilitadora, tanto para a descentralização como para a descarbonização. No limite, né, por que a gente descentraliza o setor elétrico? Em boa parte para a gente tentar diminuir o caminho do elétron, né? Muito do que o professor Lima falou e detalhou em grande parte em relação ao mercado consumidor, falou do peer-to-peer, falou enfim, de modelos diferentes, né, de aproximação do consumidor com o setor elétrico e da eficiência e tal, precisam ser habilitados pela digitalização, porque a gente não consegue simplesmente descentralizar essas fontes, espalhar elas, fazer geração distribuída e se conectar com a rede com controle. A gente não tem controle se a gente não digitalizar, a gente não consegue medir o quanto a gente está descentralizando se a gente não usar modelos de digitalização, e a gente não consegue ser inteligente nessa maneira de descentralizar se a gente não contar com modelos que dependam muito somente da preocupação do consumidor. Se o consumidor precisar gerenciar isso tudo, fica muito difícil
de você conseguir fazer com que isso funcione de uma maneira descentralizada, né? Então, muito além de um controle central ou de suportes centrais ao bom funcionamento de tudo, né? Tudo que o professor Thomas Kuhn falou, por exemplo, das grandes hidrelétricas que funcionam como grandes baterias do sistema, sim, elas funcionam, elas nos dão segurança energética. As próprias térmicas, que funcionam também como modelos de segurança energética, sim, nos proporcionam segurança energética. Mas no momento que a gente descentraliza, a gente começa a precisar ter inteligência intrínseca, no sentido de proporcionar a troca de energias da menor para a maior instância. Então, a gente se torna muito mais eficiência quando a gente considera o balanço energético, né? Então, se você faz um balanço energético das menores instâncias e trocando gradualmente até que você precise trocar com a rede, a quantidade que você precisa trocar com a rede de energia passa a ser ínfima, passa a ser muito menor. E aí aquele impacto na rede, né, comentado pelo professor Lima, diminui bastante. Então, por isso, os resultados dele são interessantes no momento em que ele vê aquele modelo de consumo que utiliza mais baterias, que é mais desconectado da rede, né, que troca no final, não troca no início. Né? Não é o consumidor troca com a rede troca com outro consumidor e o outro consumidor troca com a rede. Não, os consumidores primeiros trocam entre si, depois trocam talvez com uma ilha mais próxima, até formar um pequeno distrito, um microgrid, e de fora do microgrid eles trocam com a rede. Pode sim ou não ser com o auxílio de armazenamento, né, de local. A gente tem algumas pesquisas interessantes que são sobre o uso dos automóveis, né, dos carros elétricos, também como uso para como armazenamento local para geração distribuída, tem alguns casos. Enfim, e com esse modelo de descentralização inteligente, a gente favorece o modelo de descarbonização, porque a gente não tem energia mais limpa do que aquela que não é usada, né? E não tem caminho menor para o elétron também, para aquele que não precisa circular. Então, quando a gente aumenta o aporte de eficiência energética e provê isso tudo com digitalização, a gente favorece um modelo descentralizado e a gente busca atingir a descarbonização. É claro que, assim, como nós já falamos aqui fartamente, né, todos os apresentadores anteriores falaram, a nossa matriz energética é super limpa, mas ainda tem um enorme potencial, por exemplo, com as usinas fotovoltaicas flutuantes, por exemplo, com o próprio hidrogênio verde, tem vários estudos, por exemplo, vinculados à geração de hidrogênio verde associada à geração de energia nuclear, entre outros. Então, a gente realmente tem muitas possibilidades, somos muito privilegiados, e eu acho importante que a gente pense nesse caminho, né, na digitalização como um grande habilitador. Então, é importante que a gente pense em como digitalizar, quanto digitalizar, com que tecnologias digitalizar, para que a gente consiga, assim, descentralizar com responsabilidade e descarbonizar. Mas eu coloco uma provocação aqui nesse finalzinho, justamente voltada para a democratização. É claro que a gente tem grandes drivers no mercado, como a abertura do mercado de energia, a gente está tendo cada vez mais um mercado livre de energia, baixando cada vez mais o consumo mínimo, né, para que a gente consiga acessar essa possibilidade de democratização da escolha de quem nos vai prover energia para a gente, né, que a gente saia do modelo cativo, que todos nós estamos acostumados, mas que na prática é muito mais fácil para o consumidor final, né? Ele pode colocar ali a sua energia em débito automático e ele não precisa pensar exatamente em como é que ele vai pagar por aquilo ali, se ele vai ter que pagar mais, se ele vai ter que pagar menos. Ele tem uma média do que ele consome, ele sabe o que ele tem em casa. Se sai, ele nota, a conta sai mais alta, né? Mas a democratização transcende o domínio técnico, né? Ela envolve muitos outros aspectos. E eu gostaria de propor isso como uma das discussões para o debate, né? Como é que que estratégias que a gente pode usar, que a gente pode aplicar para conseguir, de fato, democratizar essa energia, principalmente para aqueles que têm muito pouco acesso à energia e muito pouco acesso a modelos de financiamento, etc. e tal. A gente teve alguns exemplos aqui, até trazidos pela Energisa, mas, enfim, é importante ampliar essa discussão. Eu agradeço muito a todos.
E muito obrigado mesmo por me receberem de volta aqui na PUC. É um prazer estar aqui falando com vocês.